E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Fechamento Sport TV, falando tudo sobre a vitória do Verdão sobre o Juventude, galera. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tinha bastante desfalques para este jogo, mas o Verdão não deixou o Juventude respirar na partida e marcou 4-1, galera. Palmeiras que chegou a 58 pontos e está isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Felipe, boa tarde, bem-vindo. Fala de Campeonato Brasileiro, Palmeiras abriu 3 pontos na liderança ontem, goleando o Juventude. Alguma surpresa nesse resultado do Palmeiras? Bem-vindo ao fechamento. Boa tarde, amigos. O Palmeiras numa fase muito boa, né? Assim, nada de surpresa nessa vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras chega num momento muito bom, o Juventude num momento totalmente oposto àquilo que vive o Palmeiras hoje. E o Palmeiras, o momento bom traz coisas boas, né? A volta do Bruno também, que ficou tanto tempo parado, podendo fazer gol, recuperando confiança de atleta, né? Num momento tão importante da temporada, para mim, surpresa alguma. Na semana passada a gente estava debatendo que o Palmeiras estava levando não só a liderança do Flamengo, mas o posto de futebol mais bonito, mais insinuante do Brasil. E foi mais uma goleada, cara. Quer dizer, o Palmeiras não está ganhando jogos, ele está dando espetáculo, marcando 3 gols, 4 gols aqui, goleou Fortaleza, goleou Inter, meteu 3 gols no São Paulo no segundo tempo, 4 gols no Juventude. Depois que o Rogério falou que era um time de jogada, jogo direto. Né? Fez a ligação direta. Mexeu com a cabeça do Abel. Mexeu com o brilho do né? De lá pra cá, o Palmeiras só fazendo gols com jogadas trabalhadas, com construção. Não tirando, obviamente, o mérito da vitória do Palmeiras, mas o Juventude ontem colocou um pé na Série B. Assim. O jogo do Juventude, começando a falar do Juventude, até fiz alguns vídeos lá falando, cara, ninguém mais marca com o olho. O Juventude marcava com o olho, muita distância, muito espaço. O Palmeiras completamente confortável no jogo. O Veiga, depois da volta da lesão, fez o melhor jogo dele. Justamente por isso, né? Porque quer marcar com o olho. Jogador que tem tanta qualidade como tem o Veiga, então vai acontecer isso, de fato. É isso aí. Concordo contigo. O Juventude marcou com o olho o tempo todo, pô. Foi 4, poderia ter sido mais. Essa para mim foi a grande surpresa do jogo. Não foi o Palmeiras, foi o jeito que um time que está às portas do rebaixamento enfrentou o melhor time nesse momento do campeonato. O Juventude completamente, digamos assim, negligente com o jogo. Entregue, parece, cara. Sem conseguir acompanhar o ritmo do jogo, sem competir. O time que está brigando para não cair, ele compete. Pelo menos o Juventude não conseguiu competir contra o Palmeiras. Para mim, eu achava, com certeza, eu tinha certeza que ia ser um jogo difícil para o Palmeiras, até pelos desfalques. Foi um jogo facílimo, cara. Facílimo. Porque a gente está falando do Veiga, por exemplo. A gente está mostrando os melhores momentos. Em todos os melhores momentos até agora, o Veiga participou. E o Juventude ele entrou com uma proposta muito clara, que era defender. Botou o Formiga para dobrar a lateral, né, para fechar o lado esquerdo do Palmeiras com o Piquerez, que é muito forte. Do outro lado ele tinha o Enio e o Gilberto. Só que assim, em momento nenhum o Juventude conseguiu marcar e não tinha contra-ataque. Aí quando ele toma 1-0, essa estratégia já vai por água abaixo. Aí depois, na infelicidade do Jandrei, 2-0, e acabou o jogo. Daí no fim do jogo, no segundo tempo, o Carpini faz mudanças para botar o time para cima. Acho que já estava 3 ou 4. Cara, aí não tem nem sentido lógico de tu querer adiantar teu time e botar o time mais ofensivo para quê? Para fazer 5-4? 4-4? Aquilo que eu falei quando, acho que foi o Sport, não sei, vieram jogar contra o Flamengo e tomaram um vareio. Foi Vitória. Foi Vitória, desculpa. Tomaram um vareio aqui hoje. Toma de 6-0 do Flamengo. Exatamente. Se você pegar um time tão bom como é o Palmeiras ou como é o Flamengo, e vocês ficarem atrás, né? Vão ficar só atrás, esperando os caras, né, decidir o que vai querer fazer, sem pressionar, sem competir, vai acontecer o que realmente aconteceu com Vitória, aconteceu com o Juventude, aconteceu ontem novamente com o Juventude. Esses times que estão brigando ali na zona de rebaixamento, que não vivem um bom momento, o mínimo que eles têm que fazer quando entrar dentro de campo é pelo menos competir. Se não compete, vai ser fácil, vai ser goleada para sempre, porque, tecnicamente, se fosse um time bom tecnicamente falando, né, de peças boas tecnicamente falando, ele estaria brigando na metade da tabela ali para cima, certo? E se não é tão bom tecnicamente, pelo menos que compita, você vai que dentro de campo e todo mundo dê a vida dentro de campo. E não foi isso que aconteceu, por isso que tomou de 4. Acho que o quarto gol é reflexo disso. O Everton sai jogando, cara, ninguém consegue chegar, aí a bola chega numa zona de cruzamento, o jogador de Juventude ele simplesmente para no meio do caminho para diminuir.
Assim, E a bola vai na óbvio, segunda estava trave, 3 o ou 4 a 0, Felipe Azevedo é difícil faz o gol. comentar isso, mas isso só para ilustrar uma tônica que foi o jogo inteiro, cara. Agora, a gente está vendo 3 pontos de vantagem, só que aqui não tem número de vitórias. 3,5. 3,5. Até mais, né? Porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo, ou seja, o Flamengo hoje precisa de 2 rodadas para passar o Palmeiras. Digamos que... E as 2 rodadas, né, Rizek? Oi? Quais são? Olha, agora ser 2 vitórias a mais, 18 a 16. E é Botafogo e Palmeiras, né? É. A rodada do Flamengo é Botafogo e Palmeiras. E a do Palmeiras é Red Bull e Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem um jogo... Não que o jogo do Palmeiras seja fácil, né? Mas, assim, o clássico Botafogo e Flamengo no Engenhão... No Engenhão. Aí o Palmeiras pega o Bragantino. Os dois vencendo esses jogos, o Palmeiras pode até perder o jogo de domingo que vem no Maracanã, que segue líder. Então é uma vantagem muito grande, O cara. Botafogo tá bem desfalcado para esse jogo, não tá, Lédio? Data Pra esse jogo FIFA? contra o Flamengo. O Fogo nesse ano está eternamente desfalcado. Toda hora ele tem desfalque. Já o Flamengo não. O Flamengo não, mas o Botafogo... Botafogo agora, ele conseguiu perder o Barreira, o menino da seleção sub-20 da Colômbia. Da Colômbia, que se exatamente, machucou. saiu chorando. Perdeu o Não perdeu Montoro ninguém. da seleção sub-20 da Machucou. Argentina, agora perdeu o Saiu Barreira. chorando também. Estão Tá aqui complicado. os 5 próximos jogos, né? Então o Palmeiras vai pegar Bragantino, vai visitar o Flamengo, recebe o Cruzeiro. Só que nesse meio tempo, ó, entre o Flamengo e o Cruzeiro, tem uma viagem a Quito, Libertadores, né? Contra a LDU. Aí visita o Juventude, ontem era jogo atrasado, e depois pega o Santos. O Flamengo visita o Botafogo, pega o Palmeiras, joga em casa pela Libertadores, visita o Fortaleza, depois pega o Sport em casa e visita São Paulo. E o Cruzeiro, ainda sonhando, pega o Galo no meio de semana, depois pega o Fortaleza, aí visita o Palmeiras, o Cruzeiro não joga competição internacional, depois recebe o Vitória e aí visita o Grêmio. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, olhando ali rapidinho na tabela ali, 2 times que lutam pelo rebaixamento, né? No caminho nessa sequência de 5 jogos de cada um, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras enfrentam 2 times que lutam para o rebaixamento, né? Juventude e Sport, eu vi ali. Não, o Palmeiras, O Santos estava o Palmeiras jogou ontem com o Juventude, vai jogar com o Juventude daqui a 2 rodadas. Só que em Caxias. E o o Flamengo Santos- tem 2 jogos com o Sport ainda. Joga contra o Santos dia 6, depois joga contra o Santos dia 15, acho no meio de uma data FIFA também, se não me engano. Porque Ele não pode deixar fazer- ponto pra trás. É isso, exato. Fazer como o Pode Cruzeiro fazer a diferença nesse... O Cruzeiro poderia estar ali brigando, são 2 pontos, fizeram uma diferença enorme pro Cruzeiro. Né? Jogar contra o Sport e acabar empatando o jogo em casa. E depois o Sport foi jogar contra o Atlético Mineiro, eu achava que o Sport fosse criar um pouco mais de dificuldade e não foi o que O aconteceu. Cruzeiro deixou pontos, contra o Santos em casa, perdeu pro Santos, né? E Ceará também, perdeu pro Ceará em casa. Então são 6 pontos, né? E você não tem muito como negociar, né? Porque, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras, que é domingo, 3 dias antes da rodada da Libertadores, das quartas, da semifinal. Tem que ir com o time completo, com Exato, certeza. não tem como rodar. O Flamengo joga quarta Em casa. contra o Racing em casa e o Palmeiras o Palmeiras joga viaja pra jogar. para jogar contra a LDU. Em Quito. E o Palmeiras, no outro domingo, tem o Cruzeiro. Entendeu? No Campeonato Brasileiro. Então, Entre os 2 jogos da... Bom pra nós, né? não tem como negociar, cara. Bom pra tá nós, envolvido. né? Pra quem não tá envolvido é ótimo. Tá envolvido, Agora, é ó, ótimo. tem um novo Palmeiras sim, em campo, né? claro. Um Palmeiras do 4-1 no Internacional, 4-1 no Fortaleza, 3-2 no São Paulo, 4-1 no Juventude. O time que ia ganhando de 1-0 e 1-0 não existe mais. Desde a dupla Flaco e Vitor Roque, é um Palmeiras que talvez tenha pego do Flamengo mesmo esse posto de o futebol mais insinuante do Brasil, mais ofensivo do Brasil no momento. São 18 gols em 11 jogos da dupla, acho, né? É um número absurdo, cara. É bem mais de 1 gol e meio por jogo, cara, dos dois, cara. E recuperou jogadores, né? Ele não só ganhou essa dupla de ataque, como ele recuperou o Bruno Rodrigues, ele recuperou o Bruno Exatamente. Fux, ele recuperou o Felipe Anderson. Ele recuperou o Veiga. O próprio Maurício não estava jogando tão bem, porque tá todo mundo jogando bem, cara. E no momento, numa parte decisiva do ano. Importantíssimo. O Foi o que eu Gustavo falei. Gomes está jogando muito Gomes bem de voltou a novo. jogar bem, tá Muito firme. bem de novo. Gustavo Gomes hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil. Tá, Já há algum tempo, né? existe de repente, vai falar porque tem jogador do Flamengo, tá, tudo bem, tá entre os 3 melhores. Pra mim, o melhor do Brasil, Gustavo Gomes. eu Gustavo Gomes ele tem uma concordo. constância incrível. Assim, é que vai do gosto de cada um, né, Felipe? Tem gente que gosta de um zagueiro que tenha Mais menos técnico. combate, mas eu pra mim, zagueiro é o Gomes. né? Xerifão. Ou seja, quem vai ter que fazer algo diferente, tirar coelho da cartola é o Flamengo? Porque assim, vinha se desenhando de um jeito que, pô, o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Agora que o Flamengo deu uma quedinha aí nas últimas rodadas, quem tem que pensar em algo diferente para domingo que vem é o Flamengo? Se você perceber a queda do Flamengo, e eu acho que vocês vão concordar comigo,
O Flamengo passou boa parte do campeonato dominando os adversários, né? Por causa da característica, obviamente, do time, então bola no pé e construção e qualidade técnica. Quando os times começaram a pressionar mais o Flamengo e tirar a bola do Flamengo e não devolver com facilidade, o Flamengo tendo que correr atrás um pouco mais para recuperar a bola, o Flamengo teve mais dificuldades. Os últimos jogos do Flamengo, correndo atrás da bola, o Flamengo teve mais dificuldade. Quando você pega, quando o Flamengo jogou, quando consegue, aliás, dominar o adversário, ter mais a bola, o Flamengo consegue machucar. Só que nos últimos jogos isso não tem acontecido. Por quê? Porque o Flamengo está correndo atrás da bola. E aí o Flamengo está tendo dificuldade nisso. E foi uma história bonita do Bruno Rodrigues ontem, né? Porque quando ele foi contratado, ele jogou 2 jogos, se machucou gravemente, passou por uma cirurgia. Aí volta. Tentou voltar. Se machuca num treinamento. Fazia 2 anos que ele não marcava um gol. História bonita ontem, cara. Espetacular essa história. 2 anos, cara. Espetacular. Bonita. Eu ontem fiz alguns vídeos falando sobre ele, porque eu não sei se o Prazo ou o Felipe já passaram por lesões. Eu passei por lesão. Fiquei 8 meses sem jogar, volto depois de 3 meses, machuco e fico 6 meses sem jogar. Então, quando eu vejo um cenário parecido, a gente se sensibiliza com um atleta, com um jogador, porque, cara, 2 anos sem exercer o que você fez a vida toda, você acaba admirando a resiliência, a volta. Quando ele entrou em campo a primeira vez, não vou lembrar o jogo agora, mas ele entra no segundo tempo, você vê a alegria dos companheiros. Foi contra o Vasco. A alegria dos companheiros de vê-lo ali no campo. Ele faz o gol, dá um beijo no joelho. Né? Então, isso me chamou a atenção, essa volta do jogador depois de 2 anos. E muita gente se perde nesse caso. Eu já nem contava mais com ele, assim, confesso. Ele vai participar do programa daqui a pouco. Eu nem contava mais com ele no elenco do Palmeiras, quando a gente fazia projeções, o Palmeiras recuperou ele. Eu nem contava mais ele no Campeonato Brasileiro. Isso passa muito também da estrutura do Palmeiras. Muito, né? Assim, muito. Realmente sensacional. Desde quando eu estava lá, eu tive uma lesão importante também quando eu jogava lá ainda. Fomos jogar em São Januário contra o Vasco, o atleta do Vasco caiu em cima, eu quebrei o tornozelo. E eu voltei em tempo recorde, cara. Em 2 meses eu estava no campo. Então, assim, realmente a estrutura, e para quem quer realmente trabalhar, o Bruno é um profissional nota 1000, né? Não tive a oportunidade de jogar com ele, joguei contra ele algumas vezes, né? Mas realmente tem que ter um mental muito forte para passar por isso, muito. né? Porque nem todos conseguem chegar do outro lado da ponte, né? Muitas vezes desistem no meio do caminho, né? Exatamente. Nesse momento, o ambiente conta muito. E ele inteiro, como parece estar, é um ótimo reforço, porque ele é bom atacante. Exato. Ele foi muito bem no Cruzeiro, 2 anos seguidos. Por isso que o Palmeiras foi lá e pagou, contratou ele. Exato. E agora que vai usar o Bruno, vai começar a desfrutar dele e ele desfrutar do Palmeiras. E, Lédio, depois do jogo ontem, quando o repórter foi entrevistar ele, eu esperava uma entrevista mais emotiva por parte dele, porque faz o gol. E ele mostrou uma personalidade na fala dele, né? De, tô aqui, mostrei pro Abel que eu tô aqui, que eu quero, né, ter mais oportunidades, assim. Eu achei que ele ia para uma linha mais, né? Porque a pergunta, ela foi numa linha mais emotiva, né? De, não tenho palavras, né? O que é marcar o gol, mais ou menos nesse sentido. E ele falou, cara, o grupo bem pra caramba comigo, agradecer minha esposa e tal, e eu quero falar pro Abel que eu tô aqui, cara, quero dificultar. Isso mostra uma personalidade, assim, que me chamou a atenção dele, cara. Ele aproveitou a chance, porque com o elenco inteiro ia ser difícil ele ter uma chance como ele teve ontem, começar o jogo. Ontem o Vitor Roque estava suspenso, né? Tinha levado o terceiro cartão amarelo. O Sousa estava machucado, o Paulinho está machucado, o Facundo está na seleção. Abriu. E não foi só o gol, né? Ele jogou bem, né? Às vezes o cara aparece ali numa bola, faz o gol. Até porque o gol também teve a colaboração do Jandrei. Teve uma hora lá que ele fez um pivô lá, fez um pivô dentro da área, deu uma bola pro Piquerez, assim, rolou pro Piquerez. Ele participou do jogo, cara. Agora você vê, o Palmeiras tinha desfalques ontem, né? Falamos deles aqui. Nem sentiu, né? Tudo bem que o Juventude, concordo com você, foi presa fácil. Mas nem sentiu, né, cara? Não. A linha de defesa já tá mais acostumada a jogar, né? Porque Giai jogou, só o Fux ali no lugar do Gomes, que o Murilo tem jogado, o Piquerez. Na verdade, no meio. o Denilson, se for ver assim, quem era. Dupla de ataque só, né? Desse time que jogou ontem, quem pode dizer, esse é a reserva mesmo? Só o Bruno. O Maurício, titular, vai e volta, o Veiga nem se fala, o próprio Bruno Fux. A única coisa foi que o Bruno Fux jogou numa função diferente do que ele joga, né? Ele jogou de volante. Mas porque o Abel preferiu trocou o nome, mas manteve a estratégia de jogo, né? Assim, é um time ali, cara, óbvio. Aí a diferença está nas peças de reposição, né? Sim. Aí quando ele teve que trocar, ele teve que botar os meninos da base. Mas
são O praticamente time todos que ele titulares. colocou em campo é um time bem, pô, um time bom. Mano, e assim, projetando a semana do Flamengo, que a gente está concluindo aqui que vai ter que fazer algo diferente, né? Porque ele tem essa semana pesada e depois tem Libertadores, né? E assim, projetando a semana do Flamengo, cara, ele tem, no mundo ideal, ele tem que vencer o Botafogo no Newton Santos e vencer o Palmeiras no O Maracanã. Flamengo tem que voltar a jogar bem, cara, e ser Sim, eficiente. e conquistar 2 vitórias, assim, bem difíceis, cara. Mas eu acho que vai voltar a jogar bem. Assim, o Flamengo tem um time muito bom. Agora, eu lembro alguns meses atrás, quando eram só elogios ao treinador do Flamengo, ao Felipe. Eu falei, calma, é um ótimo treinador de fato, tem um potencial para ser um dos maiores que tem, realmente, sem dúvida alguma. Os números mostram isso, né? O trabalho que ele faz à frente do Flamengo. Mas vão ter momentos que vão precisar de quê? Vão precisar de tranquilidade, sabe? De apoio. É esse momento que ele está passando. E assim, querendo ou não, o momento do Flamengo não é o momento do melhor futebol do Brasil, mas é um time que... Também não é o pior. Né? E também não é um time que está brigando. Vai ter um jogo daqui a pouco super importante contra o Botafogo. Flamengo, para mim, pode ganhar. Favorito. Certo? É favorito, pode ganhar. Você acha o favorito do Botafogo? Para mim também. Eu acho. Flamengo depois vai jogar contra o Palmeiras. Flamengo ganhou do Palmeiras fora de casa, gente. Flamengo ganhou do Palmeiras jogando em São Paulo. Flamengo é muito então, bom, assim, o time do Flamengo é muito bom e o Felipe Luiz é muito bom treinador. E agora é o momento que ele tem que se virar nos 30. É o momento que ele vai ter que tirar o coelho da cartola, vai ter que fazer algo diferente, vai ter que mostrar realmente que ele é bom. E eu acho muito bom, assim como o time do Flamengo, gente. É aquilo que eu falei, para mim, a final da Libertadores é Flamengo e Palmeiras, sabe? Vão brigar aí, juntamente com o Cruzeiro, até o final pelo título brasileiro, e esses 2 jogos vão falar muito o que os dois querem para a competição. Eu tô pensando assim na queda do Flamengo, que eu acho que a gente pode estabelecer como início aquele empate com o Grêmio, depois empatou com o Vasco também, né? Mas esses jogos não foram ruins. Foram jogos abaixo, mas não foram jogos Claro, ruins como a gente mesmo. falou, não é uma crise. É um momento de ruim foi o oscilação. jogo de La Plata. Exatamente. Muito ruim. Jogo de oscilação. O jogo de Salvador não dá para contar. O jogador foi expulso com 10 minutos. E outro no segundo tempo. Pois é. Então, assim, ele empatou com o Grêmio, ele empatou com o Vasco, ele perdeu... Empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro em casa, foram 3 Bom empates. jogo, né, aliás, né? Um bom jogo, empatou com o Dois Cruzeiro, times, mas ele não se impôs contra o Cruzeiro. Mas com o Vasco também foi um bom jogo. Ele jogou bem foi também um esse bom O jogo. Cruzeiro jogou muito bem, ele não se impôs. Então, assim, ele não se impôs contra o Vasco, na minha opinião, assim, de um jeito como se espera. Ele não se impôs contra o Cruzeiro. Ele se impôs só no primeiro tempo contra o Estudiantes, no Maracanã. No segundo foi estranhíssimo o jogo. Lá ele fez o jogo pior do ano. Pior jogo dele no ano. Perdeu do Bahia num jogo difícil de avaliar. Então, assim, é um momento de oscilação. Exato. O Palmeiras teve esse momento de oscilação. A sorte do Palmeiras é que essa oscilação ficou... Mas o Cruzeiro teve também, o Palmeiras teve. É isso É que, eu ia falar. no momento a oscilação é do Flamengo, justo. Exatamente. O que aconteceu com os outros, o que é normal, está acontecendo com o Flamengo. E Isso, o que aconteceu agora. quando aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro vai lá e melhorou e voltou a ganhar. Aconteceu com o Palmeiras. O Abel teve que se virar nos 30, voltou a ganhar. O Palmeiras perdeu o Bahia. Exatamente. E agora está acontecendo isso aqui. O Felipe vai mostrar que é um bom treinador, juntamente com o elenco que, para mim, continua sendo o melhor elenco que tem, não só no Brasil, mas no nosso continente. Para mim, o elenco do Flamengo é gigantesco e vai voltar a ganhar, gente. Vai voltar a ganhar. Deixa eu perguntar para o futuro treinador Felipe Melo. Se a gente pegar as viradas que o Palmeiras deu aí nos últimos anos, tá estranho, sempre tem uma mudança no time. Em 23 foi o Endrick, que vira titular depois da eliminação para o Boca. Aí o Endrick arranca com o Palmeiras naquela reta final, atropela um campeão brasileiro. Agora foi a dupla Flaco e Vitor Roque, que começou a ser escalada contra o Universitário como titular. Foi uma mudança no time, certo? O time mudou. Será que vem mudança no time do Flamengo? Eu acho que existe uma probabilidade enorme. Se eu sou o Felipe Luiz, eu mudaria. Por quê? Porque outras equipes entenderam, como o Denilson acabou de falar, a forma que o Flamengo gosta de jogar. Se você deixar o Flamengo conduzir o jogo, o Flamengo ter bola, o Flamengo pensar, todo jogo vai ser 5, 6-0, porque é muito bom. Então, no mínimo que tem que fazer é competir, não deixar os caras pensar, não deixar os caras girar. E agora o Felipe falou assim, olha, eles entenderam a maneira que a gente joga, ou então foram 3 jogos, de repente não é nem entender a maneira que o Flamengo joga, mas esses últimos 3 jogos não encaixou, então a gente vai ter que mudar. Vai ter que mudar. A gente vai ter que jogar sob pressão, a gente vai ter que entender que, de repente, eles vão vir, principalmente em jogo de Libertadores. Vai jogar contra o Racing. Você acha que o Racing não vai querer
dar porrada? Claro que o Haas vai querer dar porrada, jogando fora, ou fora ou jogando em casa. Eu vi uma entrevista do atacante do Haas e ele falou assim, nós não somos os melhores tecnicamente, mas em termos de vontade, ninguém tem mais vontade. Então os caras vão entrar em campo, vão dar vida dentro de campo. Por isso eu acho que o Felipe Luiz não só vai mudar, como precisa mudar. Ele precisa realmente fazer com que esse time do Flamengo volte a jogar o futebol que encanta. O que será que tem de mudança, hein? Mais do que mudança tática no time do Flamengo, que eu acho que não tem muito o que fazer, até por causa da qualidade que ele tem dos jogadores, eu acho que é a mudança de atitude de alguns jogadores. Vou citar, por exemplo, o Samuel Lino. O Samuel Lino, ele chega com uma moral muito grande, ele estreia bem, porque é um jogador da jogada individual, então ele fez boas jogadas. Jogou o quê? 2 jogos legal? Sim, os 2 primeiros dele já chamaram a atenção. E de lá para cá ele não jogou mais, assim. Individualmente ele não consegue driblar mais ninguém. Eu não sei o que está acontecendo, se é a adaptação que ele está tendo mais dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro, que ele estava muito mais tempo lá fora. Mais do que o Felipe Luiz mudar o time taticamente, algumas posições, alguns jogadores voltarem a jogar da forma que vinham jogando antes. O meio de campo do Flamengo com Seu e Jorginho, por exemplo, meio de campo técnico pra caramba. Muito técnico. Mas e a pegada? Por isso que o Flamengo tem sofrido. Então, de alguma forma, o Flamengo tem que resgatar essa posse de bola. Ter mais a bola nos pés. E agora provavelmente volta o Pulgar. Por causa disso. O Arrascaeta. Pô, o Arrascaeta é o grande destaque. O Arrascaeta é artilheiro do campeonato. Pô. Você tem 15 melhor jogador do campeonato, vamos. Pra mim, o melhor jogador do campeonato. O Arrascaeta. Um pouco mais de sequência pro Pedro, de repente. Ele pode botar o Pulgar, se o Pulgar estiver inteiro, e botar então, acho que Saúl pelo lado direito. Mais do que tática, jogava o Gerson. Mais do que mexer com a cabeça do Felipe taticamente, eu acho que é a recuperação de alguns jogadores individuais. Outra mudança que eu não falei do Palmeiras foi o Andrés Pereira, cara, que entrou super bem no time também, cara. Uma novidade que chegou e... Muito bem mesmo. Perdeu o Evangelista, mas jogando super bem o Andrés, cara. Esse tipo de jogador como Saúl, Jorginho, Andréas, Gerson, que estava no Flamengo, esses caras chegam nos lugares para jogar, porque eles são inteligentes, Isaac. Tem jogador que não consegue entender o jogo no momento do jogo. Esses caras entendem o momento do jogo. Eu particularmente, o Praz, o goleiro, normalmente tem essa leitura melhor da visão e do entendimento do jogo, um volante. Eu, quando eu jogava de ponta esquerda, não tinha essa noção do momento de ter que driblar, ou tocar uma bola, ou partir para cima. Hoje eu enxergo esses jogadores, eles conseguem, dentro de uma atmosfera, de um jogo quente, ditar o jogo, ditar o ritmo. E o Andrés é esse jogador. O jogo está muito acelerado, a bola passa pelo pé dele, ele consegue acalmar o time. E esses 2 jogadores do Flamengo da mesma forma. O Arrascaeta tem esse perfil. O Jorginho, o Jorginho parece que joga no futebol brasileiro há quanto tempo? É por isso que o Samuel Lino, assim, eu acho um jogadoraço. Aquilo que ele fez, principalmente nos minutos que ele entrou no primeiro jogo, eu acompanho muito futebol espanhol, sobretudo o Atlético de Madrid, porque gosto muito do estilo do jogo do Simeone, e ele fazia muito esse 1-1 lá no Atlético de Madrid. Era um jogador, assim, para mim foi uma surpresa muito grande o Flamengo conseguir tirar. Mostra a grandeza do clube, né, do Flamengo, de conseguir tirar um grande jogador, jovem ainda, do Atlético de Madrid. E podia ter ido para o Napoli. Exatamente. Então, você imagina. Então, só que precisa ter paciência, porque ele estava jogando um futebol espanhol, totalmente diferente, até o estilo de jogo do Atlético de Madrid para o estilo de jogo do Flamengo. Muitas vezes o Atlético de Madrid é um time mais determinado, um time que briga, e o Flamengo é um time que tem posse de bola. Então, assim... saber fazer a leitura e o momento certo de driblar, o momento certo de tocar a bola para trás, como, por exemplo, faz o Arrascaeta. Então, assim, para mim continua sendo um jogadoraço. Esse negócio de ficar pegando no pé, eu não concordo, sabe? Eu acho que é um momento... O atleta acabou de chegar, tá vendo um momento que não é um momento tão bom. Esse é o momento que é da torcida, do clube, dos companheiros pegar e abraçar, falar, calma aí, você tem potencial e daqui a pouco você vai voltar a nos ajudar novamente, sem dúvida alguma. Para mim é um jogadoraço que precisa fazer o que você falou. Ter essa leitura. Agora é hora de partir para cima do adversário. Agora é hora de eu pegar e tocar a bola para trás, abrir e tal. Então, precisa disso. Eu acho que tem a questão dos adversários também, Denilson. Beleza, ele jogava no Atlético de Madrid, todo mundo conhecia o Samuel Lino, mas muitas vezes não conhecia mais a fundo as características dele, as singularidades do jogo. E agora, quando ele veio para o Brasil, os caras
que nem eu falei, viu o primeiro jogo, viu o segundo jogo, viu o terceiro jogo, o marcador vai estudar o cara, vai ver como é que o Samuel Lino prefere pegar a bola, onde é que ele prefere fazer, as movimentações que ele prefere fazer, como a bola está chegando nele, e isso dificulta para ele. Agora aí entra o treinador. O treinador tem que ajudar ele a entender como ele vai conseguir superar essas dificuldades. Porque, cara, tu vai para a seleção brasileira, tu começa a ser mais visado. Pô, eu quando ia jogar contra determinados atacantes, eu estudava mais do que eu estudava outros. Tinha alguns que eu não conhecia, eu tinha dificuldade de entender se o cara era um cara que trazia para dentro e batia, se era um cara que tinha a possibilidade de cabecear, ou de chutar de primeira, ou gostava de dominar, gostava de driblar, gostava da assistência. E agora ele vai ter esse holofote em cima dele no futebol brasileiro. Ele vai encontrar mais dificuldade, certeza. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!